Vamos conversar um pouco sobre o mercado imobiliário de Portugal e como que ele pode ser vantajoso em termos de diversificação para todos nós que construímos capital de forma global. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Se você gosta desses assuntos, considere se inscrever no canal, então clica no botão das notificações ali no sininho e, é claro, não esquece de deixar o bom e velho botão de gostei também. E o vídeo de hoje nós vamos entender como comprar imóveis baratos em Portugal, como encontrar esses investimentos, em quais lugares, quais são as oportunidades. Vocês já devem saber que Portugal é uma das principais portas de entradas da Europa, principalmente para nós brasileiros, tanto por causa dos acordos entre os dois países, como também pelos programas de visto de Portugal e ainda pelas vantagens tributárias que, dentro de algumas circunstâncias, esse país pode nos oferecer. E é por conta disso que muitas pessoas se interessam em investir alguma coisa por lá. E boa parte dos meus amigos, dos meus clientes, de pessoas que eu converso que estão nesse processo de internacionalização, quando elas se interessam por fincar raízes em um outro país, em um novo país, não necessariamente abrindo mão das raízes já fincadas no país no qual nasceu, no caso, no Brasil, boa parte das pessoas, quando vão fincar essas raízes no país novo, elas têm interesse em comprar um imóvel, seja para alugá-lo e ganhar uma grana no Airbnb, ou mesmo para ter um porto seguro para o caso de tudo der errado no país do qual elas originaram. E é por isso que é interessante nós falarmos sobre o mercado imobiliário de Portugal, como uma estratégia de diversificação, de teoria das maneiras e, quem sabe, até uma oportunidade de investimentos. O primeiro deles são os sites que você pode encontrar esses imóveis. Depois eu quero falar um pouco sobre questões geográficas aqui de Portugal, as diferentes regiões e que isso pode refletir na natureza do seu imóvel. Aí, em terceiro, vamos falar sobre preços dos metros quadrados nesses diferentes lugares. Em quarto, algumas características dos imóveis por aqui também. E o melhor eu deixei para o final. Em quinto lugar, vamos falar sobre eventuais vantagens que ter um imóvel em Portugal pode te trazer na hora de conseguir uma nacionalidade europeia e também eventuais vantagens que pode te trazer, em sexto, na hora de alavancar os seus investimentos, talvez por meio de um financiamento ou alguma coisa dessa natureza. Vamos lá então, para começar pelos sites, nós temos os mais populares por aqui, o OLX.pt, exatamente aquele mesmo que possui lá no Brasil, OLX. Na sequência, a gente tem o Casa.sapo, que me falaram que é um dos mais antigos para procurar imóveis na região. E um que me atraiu bastante por ser um site fácil e operacional é o site Idealista. Confiram aí esses sites, tenho certeza que vocês vão encontrar uma variedade muito grande de preços e de oportunidades. É claro, eu não sou patrocinado por nenhum deles. Um dos pontos que você precisa saber antes de procurar um imóvel é como que é a divisão de Portugal. E basicamente são os dois arquipélagos, Açores e Madeira, e a região continental, que por sua vez vai ser dividida em 18 distritos. E além dos distritos, a região continental também possui as suas regiões metropolitanas, dentre as quais eu posso citar Coimbra, Braga, Lisboa e Porto como provavelmente as mais procuradas, pelo menos pelos turistas, não sei pelo pessoal daqui se gosta tanto quanto nós. Ao menos para procurar imóveis, eu digo. E por falar em regiões metropolitanas, é importante mencionar que Portugal é um país pequeno, a terrinha, como diriam os poetas antigos advindos daqui que foram para o Brasil no passado. Se você for pegar o país inteiro, ele é menor em termos de habitação do que a cidade de São Paulo. Em São Paulo são 12 milhões de pessoas, em Portugal todo são 10 milhões. Mas ainda assim, as regiões metropolitanas, elas têm um estilo de vida bastante urbano,
você tem a oportunidade de sair na rua meia-noite e a cidade ainda está bastante viva, vários restaurantes, uma vida noturna agitada, muitas oportunidades de entretenimento, isso em Lisboa, em menor medida, mas também em Coimbra, em Porto, em outros lugares daqui. E você que não quer uma vida urbana e quer algo mais bucólico, saiba que Portugal também tem belas paisagens em lugares mais calmos e mais tranquilos e com bons vinhos, inclusive. Agora, esteja você interessado em morar no campo ou interessado em morar na cidade, o que você vai observar é o nosso terceiro ponto, a diferença do preço nos metros quadrados a depender da região de Portugal. Ela é gritante. Se você for para lugares como Lisboa, por exemplo, o preço do metro quadrado médio vai estar ali de pelo menos 5.000 euros. Mas você encontra coisa muito mais cara do que isso, pode acreditar, passando até de 10.000 euros. Agora, se você for para Porto, talvez o preço médio já seja metade disso, por volta de 2,5 mil euros o metro quadrado, e indo para Coimbra, indo para Braga, aí ele tende a ser um pouquinho mais baixo. Mas ainda assim, para brasileiros, em qualquer um desses lugares, ele tende a ser mais alto do que os preços dos metros quadrados mais altos do Brasil. Exceto quando você vai para as pequenas cidades que são nas regiões mais fronteiriças ali com a Espanha, alguns vilarejos, por exemplo. Por lá você encontra coisa muito barata, encontra casas razoavelmente interessantes com um metro quadrado ali abaixo de 500 euros, ou seja, abaixo de 3.000 reais, bem mais em conta do que nas principais cidades do Brasil. E mesmo mais em conta do que algumas cidades do interior do Brasil também. Quer dizer, acaba sendo interessante. Porém, você tende a avaliar também, e já indo para o próximo ponto, as outras características desses imóveis. Uma delas é que esses imóveis de regiões menos povoadas, eles tendem a ter menor liquidez também. Você vai ter mais dificuldade para fazer a venda lá na frente, se assim você o desejar. Além disso, se você pretende fazer um Airbnb, alguma coisa assim, provavelmente ele não vai ser tão atrativo assim. Pode ser que tenha uma vacância muito grande do que se comparado com os centros turísticos, com as regiões metropolitanas, ou mesmo com aquelas regiões que são menores, mas são muito visitadas porque são cidades assim fantásticas em termos de história que carregam, como é o caso de Óbidos, por exemplo, que é uma cidade medieval que parece uma viagem no tempo quando você faz essa visita. Embora seja uma cidade muito pequena também, que em regra o turista não passa mais de 2 dias, teria uma alta rotatividade, os imóveis lá você consegue alugar com mais frequência, certamente. Agora, eu particularmente sou uma pessoa mais urbana. Se eu fosse comprar um imóvel em Portugal, eu preferiria olhar para Lisboa, eventualmente para o Porto. E aí na região de Lisboa você vai até Cascais, tem várias oportunidades interessantes, pode ir para o outro lado da ponte, lá para Azeitão, certamente você vai encontrar alguma coisa boa. É uma região que cresce bastante, inclusive, até os dias de hoje. Afinal, são cidades turísticas e Portugal está fazendo vários benefícios fiscais para que esses turistas acabem ficando mais tempo por aqui. E por falar nisso, vamos então para o próximo e talvez um dos melhores pontos, que é uma das grandes vantagens que você pode ter ao adquirir imóveis em Portugal: ter um passaporte europeu. Eu estou falando do programa do visto D9, popularmente conhecido como Golden Visa, que todos aqueles que investem 500.000 euros em um imóvel em Portugal podem participar e posteriormente até conseguir a nacionalidade de Portugal. 500.000 euros é coisa pra caramba, mas dentro de algumas circunstâncias dá para abaixar para 350 mil ou quem sabe até para 280 mil só, o que é o preço de um imóvel em uma grande cidade do Brasil. E também dá para fazer por meio de fundos de investimentos imobiliários para você não ficar tão engessado em um ativo com menos liquidez, enfim. Existem algumas variedades sobre esse modelo. Eu já falei mais sobre esse programa do Golden Visa em um outro vídeo chamado Como Conseguir a Segunda Nacionalidade Europeia com Fundos Imobiliários, alguma coisa assim, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E como já tem esse outro vídeo, até para não me alongar mais aqui, além da vantagem de ter um passaporte europeu, uma outra vantagem que investir em imóveis em Portugal pode lhe oferecer, para você que é do business, do mundo dos negócios, é a oportunidade de se alavancar no seu patrimônio e talvez até com uma certa segurança quando comparado com outros ativos. Mesmo você sendo brasileiro, mesmo você
quase não tendo histórico ou nem tendo histórico com os bancos de Portugal, você vai ter facilidade para conseguir fazer um financiamento para a aquisição desse bem. Muito mais do que teria no Brasil em muitos casos. E vai ter como fazer isso com juros muito baixos, afinal os juros na Europa são baixos. E além dos juros serem baixos para fazer um financiamento, existe um limite de data na qual você pode pagar, salvo engano são 70 anos de idade. Então, se você faz um financiamento com 30 anos de idade, você tem 40 anos para fazer um pagamento, que dá para diluir em um prazo grande. Agora, se você tem 60 anos de idade, aí você tem só 10 anos, então as parcelas tendem a ser mais altas. Mas isso significa que existe uma oportunidade, uma vantagem de negócio para quem é novo, porque aí você consegue comprar em condições melhores do que quem já está no mercado há mais tempo, ainda que essa pessoa tenha um histórico melhor com o banco do que você, que é um recém-chegado em Portugal, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. No Brasil, muitas vezes, os jovens eles não conseguem financiamento de jeito algum. Tem que pedir ajuda para os pais, talvez até para os avós aí, para conseguir um crédito ou alguma coisa assim. Aqui em Portugal, pelo jeito, em algumas circunstâncias pode ser justamente o contrário disso. Então isso permite que você consiga comprar a prazo, colocando o próprio imóvel com hipoteca. E se você souber utilizar disso daí para alavancar as suas posições, você pode fazer uma pequena fortuna comprando os imóveis, botando no Airbnb, por exemplo, e utilizando só o dinheiro do Airbnb já para pagar a parcela e ainda fazer uma pequena reparação em alguma coisa ou outra que quebrar. Quem sabe investir nesse mercado e sabe se alavancar corretamente, certamente faz milhões. Um dos caras mais famosos no mercado, no YouTube pelo menos, é aquele Graham Stephan. O que ele fez foi justamente isso, lá nos Estados Unidos, e fez com que ele acumulasse uma fortuna de milhões de dólares, se não bilhões. O escritor do Pai Rico, Pai Pobre também fez uma estratégia parecida como essa. Enfim, exemplos de pessoas que enriqueceram com imóveis não faltam, mas de que perderam também não faltam, é verdade. É preciso ter cautela. Em todo caso, poder fazer um financiamento certamente é uma ferramenta que vai ser necessária se você quiser se aventurar nesse processo de enriquecer investindo em patrimônio na Europa. E para conseguir fazer um financiamento, você não precisa ter histórico com o banco, mas certamente você vai precisar de um NIF, o número de identificação fiscal de Portugal. Isso não te torna um pagador de impostos no país, mas é um número de identificação que permite você fazer a abertura das contas bancárias por aqui e começar a construir o seu relacionamento com essas instituições, pensando até no empréstimo que você pode pegar ou na hipoteca para comprar um imóvel que você pode fazer. E se você tiver interesse então em adquirir o seu NIF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma empresa parceira que faz a emissão desse documento para você, um NIF permanente, faz em poucos dias, de forma totalmente remota, e posteriormente, salvo engano, eles também te ajudam até mesmo na hora de conseguir fazer a abertura da conta bancária em Portugal. Não deixe de conferir o link e usar o meu cupom de desconto para conseguir pagar um preço ainda mais em conta. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.